E o título da mensagem desta manhã é Da Tristeza ao Canto. Da Tristeza ao Canto. E o texto aqui base, aqui do nosso estudo, do nosso sermão dessa manhã, é o texto que se encontra em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1 e o verso 27. 1 Samuel, capítulo 1 e o verso 27. Onde nós lemos, você encontrou aí, diga amém. Onde nós lemos o seguinte: porque por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu fizera. Amém? Esse texto conta aqui a história, de maneira resumida, de uma mãe que estava pedindo por seu filho. E nós costumamos dizer que Deus atende a oração das mães, amém? E realmente, a oração da mãe, ela tem um poder especial. Nós não podemos negar isso. A oração da mãe, ela tem um poder especial, porque a mãe, ela tem um sentimento, um carinho especial pelo filho que nenhum outro tem. Então a oração da mãe, ela tem um poder. E essa mãe, ela estava orando por seu filho, que ainda nem havia nascido. Ela estava pedindo que Deus lhe concedesse um filho. E aqui no final da sua oração, ela diz: e o Senhor me concedeu o pedido que eu fiz. E o Senhor me concedeu o pedido que eu fiz. Deus está disposto a nos abençoar, irmãos. Se nós o buscarmos de todo o nosso coração. Na palavra de Deus, nós encontramos um texto onde nos é dito que se o meu povo se humilhar e orar e me buscar de todo o seu coração, eu os abençoarei. Amém? Esta é uma promessa de Deus. Deus nos promete em sua palavra que se nós o buscarmos em oração, Ele vai atender a nossa oração. Eu não sei qual é a sua necessidade. Eu não sei o que você está passando. Todos nós vivemos crises, todos nós vivemos momentos difíceis, todos nós carecemos da bênção de Deus. Às vezes, quando não nos afetam os problemas, às vezes afetam os nossos familiares. E de igual modo nós ficamos preocupados. Então nessa semana, se você quer receber a sua bênção, se você quer nessa semana buscar ao Senhor, reúna-se a todos nós. Porque, como eu disse, nos 7 países aqui da nossa divisão sul-americana, todos nós estaremos juntos orando, buscando de Deus o reavivamento, buscando do Senhor as bênçãos dos céus. E principalmente, nós estaremos buscando bênçãos espirituais, buscando o reavivamento, buscando, irmãos, o derramamento do Espírito Santo. Exatamente nesse momento, muitas pessoas estão passando por um marasmo espiritual. Muitas pessoas que, mesmo aqueles que frequentam a igreja, não estão frequentando mais. Muitos estão desanimados a ponto de perder a fé nesse exato momento. Então nós precisamos mais do que nunca buscarmos juntos esse reavivamento. E assim como Ana, no final dessa semana de oração, você também vai dar o seu testemunho e vai dizer: o Senhor concedeu o pedido que eu fiz, amém? Eu creio nisso, irmãos, eu creio nisso. Então venha essa semana buscar a Deus com fé, porque todos nós estaremos unidos. E tem um ditado popular que diz que a união faz a força. Então vamos nos unir, irmãos, orando uns pelos outros. Orando uns pelos outros. E nós, na mensagem desta manhã, nós iremos aprender um pouco sobre a família de Eucana.
Eucana e Ana. E nós vamos ler aí um pouco mais da história. Abra então, você já está com a Bíblia aberta em 1 Samuel. E nós vamos ler aqui alguns versos mais, para nos inteirarmos melhor da história desta família, que tem tudo a ver com a oração. Então abra, por favor, a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 1. E nós vamos ver a partir do verso 1 até o verso 3. E aqui nós vemos a história de Eucana. Capítulo 1, verso 1 diz assim: houve um homem de Ramataim, Sofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Ezufi, efraimita. E ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. E Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. E esse homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estava ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Até aqui a nossa leitura. Quando nós lemos esse texto, nós vemos a história de uma família que de ano em ano ia até o santuário, ficava longe. E eles precisavam empreender uma viagem muito grande para chegarem até lá. O santuário ficava em Siló. Então, uma vez por ano, eles empreendiam essa viagem para chegar até onde estava o santuário, porque esta família, eles iam para adorar. Eles iam para adorar a Deus e para sacrificar. Lembrando que a verdadeira adoração, ela envolve aí o sacrifício. E eles faziam isso uma vez por ano. Até aí tudo bem? Parecia ser uma família normal, não é verdade? Mas quando nós nos atentamos aos detalhes da história, aí nós percebemos que esta era uma família disfuncional. Porque quando nós lemos a história, diz aqui que esse homem, ele era casado com duas mulheres. Ele era casado com uma que se chamava Ana e a outra se chamava Penina. E ele casou com outra mulher exatamente porque a primeira esposa não lhe dava filhos. Essa mulher aparentemente era estéril. E no tempo e na cultura em que eles viviam, uma mulher que não tinha filhos era considerada amaldiçoada. Uma mulher que não tinha filhos era considerada uma vergonha para a sociedade. Então veja que naquela cultura, aquilo era motivo de vergonha. E aquela mulher, Ana, se afligia. E para piorar a situação, o marido arrumou outra esposa para poder gerar-lhe filhos. Porque naquela cultura aquilo era importante. E veja que isso, a poligamia, nunca foi propósito de Deus. A poligamia nunca foi aprovada por Deus. Quando nós vamos ao livro de Gênesis, nós vemos que quando Deus formou o homem, Ele deu apenas uma esposa para Adão. Deus deu ali uma esposa, e apenas uma. Então o modelo de casamento que Deus deu lá no Jardim do Éden, era o casamento monogâmico e vitalício, ou seja, para a vida toda. E heterossexual entre um homem e uma mulher. Foi esse o modelo de casamento que Deus deu lá no Éden. E nada além disso. E quando nós vamos então ao Novo Testamento, nós vemos Jesus reafirmando este ensinamento. Quando Jesus diz para os seus discípulos: e deixará o homem seu pai e sua mãe,
e apegar-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E Jesus ainda acrescentou dizendo: e o que Deus uniu, não separe o homem. Então o modelo de casamento que Deus instituiu desde a criação e que deve prevalecer até nossos dias é o casamento monogâmico. Então a poligamia nunca esteve nos planos de Deus. E é por isso que eu disse que essa família aqui de Eucana, ela estava vivendo uma situação disfuncional. Eles estavam seguindo o que a sociedade da época seguia. Estavam vivendo uma situação disfuncional. Mas agora a gente percebe uma coisa aqui, que mesmo famílias religiosas podem ser famílias disfuncionais. Na semana passada, você que estudou aí a lição da escola sabatina, deve se recordar que na semana passada nós vimos sobre a família de José, e na nossa lição estava dizendo ali que a família de José era uma família disfuncional, onde os irmãos, cada um era de um casamento, cada irmão brigava com o outro. Teve irmão lá que até tentou assassinar o José. Então aquela família era uma família, como na nossa linguagem popular nós dizemos, essa era uma família problemática. E agora, eu fiquei pensando, se essas famílias que eram de pessoas religiosas, uma família de pessoas de Deus, como José, como Abraão, como Jacó, como a família de Eucana, que era um homem fiel a Deus, se essas famílias eram disfuncionais, então pare um pouquinho e pense, irmão, irmã, se você tem uma família disfuncional, se a sua família não é 100% como você gostaria, se a sua família é uma família problemática, não se desespere. Não se desespere. Algumas pessoas têm vergonha da sua família, e talvez você que esteja aí nos acompanhando pelas redes sociais, talvez você tenha vergonha da sua família. Talvez você tenha, quem sabe aí, um pai que não dá um bom exemplo. Quem sabe você tem uma mãe que não deu um bom exemplo. Quem sabe você tem aí filhos que estão envolvidos com droga. Quem sabe você tem filhos aí que só vive dando dor de cabeça para você. E você vive com medo, vive com vergonha. Saiba você que Jesus ama a sua família. Mesmo a sua família não sendo aquilo que você esperava. Assim como Jesus amava ali a família de José, como ele amava a família de Eucana, Jesus ama a sua família, mesmo você tendo uma família problemática. Jesus ama a sua família, nunca se esqueça disso. E mais uma coisa, nunca deixe de interceder em oração pela sua família. Porque assim como Ana, essa mulher orava pela sua família e ela obteve a vitória, você também vai obter a vitória. A sua família também vai vencer, porque Jesus ama as famílias. Foi Ele quem instituiu a família lá no Jardim do Éden. E a sua família é sim muito importante para Deus. Nunca se esqueça disso. Por mais problemática que seja a sua família, ela é importante para Deus. É importante para Jesus. Porque um dia lá na cruz do Calvário, Jesus morreu também pela sua família. Jamais se esqueça disso. Jamais se esqueça disso. Vejam vocês que nessa história nós vemos uma família e uma nação em crise. Eu vou fazer apenas um resumo aqui. A família de Eucana e de tantas outras viviam crises.
naqueles dias, vivia uma crise. A nação de Israel vivia uma crise. Quando você lê o livro de Juízes, aqui também o livro de Samuel, nós percebemos que esse era um período em que cada um fazia o que dava na cabeça. As pessoas estavam sendo rebeldes à lei de Deus. E mesmo lá no santuário, os sacerdotes não estavam respeitando os preceitos divinos. Ou seja, a sociedade estava uma bagunça. A nação vivia uma crise sem precedentes. Então, nesse livro de Samuel, nos primeiros capítulos, nós vemos a história de uma família e de uma nação em crise. Agora, isso não soa familiar aos seus ouvidos? Soa ou não soa? Isso não é familiar aos seus ouvidos? Uma família e uma nação em crise. Isso não soa familiar? Sim, porque nós hoje também, em nosso tempo, estamos vivendo uma crise na família. O que mais nós ouvimos aí são pessoas falando de divórcio, pessoas falando de problemas familiares, os casais não se entendem, nós vemos aí traições o tempo todo, nós vemos aí as famílias se deteriorando. Também, quando nós olhamos para a nação, nós também observamos uma nação em crise. O legislativo, o executivo, o judiciário não se entendem. Parece que nós estamos vivendo aí um conflito que vai terminar em uma guerra, em alguma coisa do tipo, uma revolução. Não dá a entender isso? Nós estamos vendo aí uma crise sem precedentes, onde a sociedade, na economia, a inflação está disparado, as pessoas estão assim numa instabilidade. Na questão da saúde, um dia a gente pensa que vai poder tirar a máscara, depois a gente já imagina que não pode mais. Até quando nós vamos viver de máscara? Não é? Um dia acreditamos que a vacina está funcionando, no outro dia aparece uma outra variante, que a vacina parece que não está funcionando para essa variante, e assim as pessoas já ficam amedrontadas, ficam com medo. A sociedade está de cabeça para baixo, nós estamos vivendo uma crise em todos os sentidos. Nós estamos vivendo uma crise em todos os sentidos. Então esse momento da história em que nós vivemos se assemelha lá ao tempo de Ana, o tempo de Eucana, em que eles viviam crise na família e crise na sociedade, com certeza. Talvez sejam diferentes os problemas, mas eram problemas que afetavam todos. Mas vejam só, que apesar de toda a crise, a família de Eucana respondia de uma maneira, e eu gostaria de destacar isso aí. Leia comigo aí o verso 3, capítulo 1, verso 3. Eu gostaria de destacar qual era a resposta da família à crise. Verso 3 diz que este homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar e para sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Amém? Então qual era a resposta da família diante da crise? A resposta é que eles buscavam adorar ao Senhor dos Exércitos. Amém? Então a resposta deles em meio à crise era de adoração. Eles buscavam adorar a Deus, eles buscavam sacrificar ao Senhor. Então é isso que eles faziam. A resposta dele era de buscar mais a Deus. Isso aqui é importante, porque muitas pessoas diante da crise fazem o inverso. Muitas pessoas, quando vêm os problemas, quando vêm as crises chegar, o que essas pessoas, a maioria faz? Abandona a Deus, saem da igreja, deixam de adorar a Deus, começam a questionar tudo e todos, perdem a fé, porque acham que Deus os abandonou, desistem porque acham que Deus não está atendendo às suas orações,
Diante da crise, muitos esmorecem. Mas a família de Eucana não. A família de Eucana, diante da crise, eles fizeram o quê? Responderam com adoração. Eles perseveraram na adoração. E também sacrificaram a Deus. Amém? É exatamente isso. E vejam que Deus estava trabalhando. Deus trabalha, irmãos. Deus trabalha. E Deus estava trabalhando ali na vida de Ana, principalmente, que era a esposa de Eucana. Deus estava trabalhando na vida dessa mulher. E Deus continua trabalhando hoje, amém? Deus sempre trabalha. E Deus, ao trabalhar ali do seu modo misterioso, Ele escolheu uma mulher. Ele escolheu Ana, a esposa de Eucana. Deus escolheu Ana. E vejam que ela não era uma profetisa, ela não era uma sacerdotisa, ela não era juíza em Israel, mas ela era uma mulher comum. Ela era uma dona de casa. Então, Deus escolhe pessoas simples. Deus escolhe pessoas simples. E vejam vocês que essa mulher que Deus escolheu, ela se apresentou perante o Senhor. Isso aqui está em destaque. Quando você abre aí sua Bíblia, abra por favor. Em 1 Samuel 1, verso 12. 1, verso 12. Nós vemos que ela se apresentou perante o Senhor. Isso está em destaque na história de Ana. No verso 12 diz que demorando-se ela no orar, perante quem? Perante o Senhor. Esta expressão perante o Senhor, ela está em destaque aqui nesses primeiros capítulos. Quando nós vamos ao verso 10, diz que ela orou ao Senhor. No verso 12, no final do verso diz que perante o Senhor. No verso 11, diz que ela fez voto ao Senhor. No verso 15, torna a dizer que foi, no final do verso 15, que foi perante o Senhor. E também no verso 19, diz que também ela foi perante o Senhor. Então essa expressão, perante o Senhor, ela aparece aqui muitas vezes. Então veja que essa mulher e a sua família, eles sempre iam perante o Senhor. E fica em destaque a ideia de que Deus e não o homem devem estar no centro da nossa adoração, amém? Vou repetir para você fixar aí. Deus e não o homem devem estar no centro da nossa adoração. É Deus que deve estar no centro da nossa adoração. Só que esta ideia é estranha às pessoas de nossa época. Sabem por quê? Porque hoje as pessoas, na sua maioria, são antropocêntricas. Você sabe o que é isso? Antropocêntrico é a junção de duas palavras, não é? Gregas. Antropos, homem, e centro é centro. Então, centro do homem, centro o homem. Ou seja, esse antropocentrismo significa que o homem é o centro. Então nós vivemos em uma sociedade em que o ser humano é o centro. O ser humano é o centro e não Deus. E é por isso que quando nós apresentamos a Bíblia para as pessoas, quando nós dissemos, olha, assim diz o Senhor, a maioria das pessoas diz, não, está escrito aí, mas eu penso assim. Ou seja, não é o que Deus diz que conta, mas o que eu penso, o que o homem pensa. As pessoas por aí pensam assim. As pessoas por aí
valorizam mais aquilo que o ser humano pensa do que Deus determina. Mas Ana não. Ana, ela sabia que nós não devemos ter o homem como centro, mas Deus deve ser o nosso centro. E é por isso que ela ia perante o Senhor. Ela ia adorar perante o Senhor. Ela foi orar perante o Senhor. E sabe, nesta manhã eu quero desafiar você, para que nesta semana de reavivamento, você também todos os dias, você também compareça perante o Senhor. Porque perante o Senhor, milagres acontecem. Porque perante o Senhor, milagres acontecem, irmãos. Deus vai operar milagres na nossa vida ao irmos perante Ele durante esta semana. Amém? Mas na história de Ana, também me chamou uma atenção o fato de que ela fez uma promessa antes de receber a bênção. E eu gostaria de ler com vocês o voto que ela fez, que está em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 1, versos 10 e 11, aonde Ana faz um voto. 1 Samuel capítulo 1, versos 10 e 11 diz assim: E levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Então veja que ali na oração dela, ela nem tinha ainda recebido a bênção, porque ela queria muito um filho. Se você perguntasse para Ana, o que você mais deseja na sua vida? Ela queria um filho. Aquilo que ela mais sonhava na vida era um filho. E agora, antes mesmo de receber a bênção pela qual ela orava, ela já fez ali uma promessa de que ela ia dar o filho para Deus, amém? Ela ia entregar o filho para Deus. Ela nem recebeu a bênção, mas ela já estava ali ofertando o filho a Deus. Ela ia entregar o filho a Deus para toda a vida. E sabe isso, o que isso significa? Isso significa que ela tem que ficar longe do filho. Porque vocês conhecem a história dela é bem conhecida. Quando Samuel nasceu, ela criou o menino até que o menino desmamasse, a Bíblia diz. Depois que ele desmamou, ela pegou o filho e foi até o santuário e entregou o filho ali para o sacerdote como oferta. E disse: eu estou entregando aqui o meu filho como oferta ao Senhor, por toda a vida. Porque eu pedi do Senhor, e o Senhor me deu, e agora eu estou aqui entregando ao Senhor como oferta. Você mãe, você pai, você teria essa coragem? Ela entregou o filho lá. Ela orou por esse filho a vida, ela queria aquele filho mais do que qualquer outra coisa. Mas quando ela recebeu, ela entregou o filho como oferta. E o menino não cresceu com ela. O menino cresceu lá no santuário e o sacerdote cuidava dele. Apenas uma vez por ano ela ia ver o filho. Mas ela entregou o filho a Deus. Aqui nós temos uma lição extraordinária. Nós vemos que a adoração sem oferta não é adoração. E vejam que ela, antes mesmo de receber a bênção, ela já estava ali fazendo a promessa de que ia entregar a Deus. Então não espere, você aí,
Não espere ser abençoado para entregar a Deus. Alguns de nós não recebemos a bênção porque nós somos mesquinhos e retemos para nós aquilo que nós deveríamos entregar a Deus. E é por isso que muitas vezes nós não recebemos, porque nós retemos quando nós deveríamos entregar. E Ana fez isso. Ela nem tinha recebido ainda a bênção, o filho ainda nem tinha nascido. Mas ela já determinou: Senhor, eu vou entregá-lo como oferta para o Senhor. Antes de receber a bênção, ela já estava determinada a entregar o filho. Amém? Aqui na lição de Ana, nós vemos que existe esperança para tempos difíceis. Repito, existe esperança para tempos difíceis. E vocês dizem o quê? Glória a Deus, irmãos. Porque imagine vocês se não houvesse esperança. Existe esperança para tempos difíceis. E aqui na história de Ana, nós podemos aprender algumas lições. Eu vou finalizar destacando para vocês as lições que eu pude aprender e que eu gostaria que você também aprendesse nessa manhã. Em primeiro lugar, Ana aprendeu a confiar em Deus, mesmo quando todas as coisas pareciam ser contrárias. Essa é a primeira lição. Isso significa que você também, eu também, precisamos confiar em Deus, mesmo quando tudo parece impossível, quando parece não haver saída. Confie, confie, confie em Deus. A segunda lição que Ana nos ensina, que nós devemos apresentar a Deus todas as nossas necessidades. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas não tenha acanhamento. Apresente a Deus as suas necessidades. Você pode pensar, mas isso Deus não vai... Deus tem tanta coisa para resolver e vai me atender nisso. Saiba você que Deus se importa sim com você. Apresente a Ele todas as suas necessidades. Terceiro ponto que eu posso aprender aqui na história de Ana: o sofrimento e a dor vão passar. Amém? Eu me lembro que quando eu era criança e eu ia para a casa da minha avó morava em São Paulo, no bairro de Santana. E ela morava na rua, na avenida Conselheiro Moreira de Barros. Essa é a avenida que a minha avó morava lá. Morava num prédio de apartamentos. E sempre quando eu ia à casa da minha avó, nós vimos do interior, passávamos pela Marginal Tietê, entrávamos ali no bairro de Santana, e aí quando ia dar acesso lá à casa da minha avó, a gente subia uma ladeira, e aí chegávamos nessa avenida, que era a avenida onde ela morava. Mas nessa ladeira, que ia dar acesso à avenida Conselheiro Moreira de Barros, quando nós entrávamos nessa ladeira, tinha assim um muro, a rua terminava num paredão, e tinha um muro que por muitos anos tinha lá uma pichação, e estava pichado no muro as palavras: a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Toda vez que eu chegava à casa da minha avó, eu me deparava com aquele paredão e estava escrito: a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então a história de Ana, ela me ensina que o sofrimento e a dor vão passar. Então, se você está sofrendo, se você está angustiado, saiba que a angústia vai passar, saiba que a tristeza vai passar. Confie em Deus, irmão, confie em Deus, irmã.
porque a tristeza vai passar. O quarto ponto que eu aprendo aqui da história de Ana, nós podemos aprender da história de Ana. Nós sempre, ouça bem, nós sempre devemos estarmos dispostos a dar antes de receber. Eu creio que essa é uma das principais lições aqui. Nós devemos estar dispostos a dar antes de recebermos. Muitas vezes nós pedimos coisas para Deus, mas nós não estamos dispostos a dar nada. Nós sempre estamos com a mão fechada. Quem tem a mão fechada demais não vai entrar no céu. Saiba disso. A Bíblia diz que os avarentos não herdarão o reino de Deus. Está escrito na Bíblia. Não sou eu que estou dizendo. Os avarentos não herdarão o reino de Deus. Então, uma das principais lições que nós aprendemos aqui na história de Ana é que nós devemos estar dispostos a dar primeiro, para depois recebermos. O quinto ponto que eu aprendo aqui da história de Ana, que ofertar é parte essencial na adoração. E isso é inegociável. Porque Deus nos deu o exemplo, quando Ele mesmo ofertou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Ninguém jamais deu oferta maior do que a que Deus deu em nosso favor, que foi a de Jesus ter morrido por cada um de nós. Então, ofertar faz parte da adoração. Sexta coisa que nós aprendemos aqui, na história de Ana. Quando estamos perante o Senhor, não ficamos sem resposta para as nossas orações, amém? Então, se você tem uma necessidade, se você tem uma angústia no coração, se você precisa de uma bênção, vá perante o Senhor. E essa semana você vai ter a oportunidade, durante essa semana de reavivamento, de você também ir perante o Senhor. Porque quando nós vamos perante o Senhor, nós não ficamos sem resposta. E o sétimo e último ponto que eu gostaria de destacar, dentre aquilo que nós aprendemos na história de Ana, é que através da oração, nós reconhecemos a nossa submissão a Deus. Através da oração, nós reconhecemos a submissão a Deus. Sabe por quê? Nós vemos muitas pessoas rebeldes na igreja. Eu acho que nós nunca tivemos um tempo em que as pessoas são tão rebeldes na igreja. Eu não falo nem lá de fora, eu falo dos de dentro da igreja. Nós nunca vivemos um tempo em que as pessoas foram tão rebeldes, desobedientes aos mandamentos de Deus, desobedientes aos princípios, questionando a igreja, questionando o pastor, questionando tudo e todos. E no final das contas, por pura rebeldia. Nós nunca vivemos um tempo assim. E sabe por que nós estamos vivendo num tempo assim? Porque as pessoas não estão se submetendo a Deus. E através da oração é que nós aprendemos a nos submeter a Deus. Então sabe qual é a raiz do problema aí? Nós estamos deixando de orar. Nós estamos deixando de buscar a Deus em oração. Os crentes de hoje fazem oração assim, Senhor, amém. Essa é a oração. Ou então vão fazer a oração antes de dormir, capengando de sono, e já logo pegam no sono e não oram coisa nenhuma. Diferente de Jesus, que passava noites inteiras em oração. Diferente do apóstolo São Paulo, que passavam noites inteiras em vigílias. Hoje, muitas vezes, quando nós viemos à igreja, muitas vezes nós ficamos o tempo todo olhando no relógio. Mas quando estamos ali no Facebook, no YouTube, ali nas redes sociais,
Muitas vezes nós passamos horas, e tem alguns que passam a noite toda em vigília no Facebook, no YouTube e nas outras redes sociais, sei lá quais são. Então, oração. Aqui nós vemos que, na história de Ana, que a oração nos leva a reconhecer a nossa submissão a Deus. Irmãos, nós precisamos essa semana buscarmos de Deus esse reavivamento espiritual. E eu quero receber esse reavivamento. Eu quero buscar do Senhor esse reavivamento. Quantos querem buscar esse reavivamento na sua vida? Amém. Então fique em pé. E essa semana, participe em oração. Vamos participar juntos em oração. Vamos participar adorando a Deus, buscando ao Senhor. E agora vamos louvar aqui com a equipe. No final, nós vamos fazer uma oração de consagração. Cantemos ao Senhor com alegria. Se meu povo que tem seu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos teus caminhos maus, então os levarei e os perdoarei, sararei a terra e tuas feridas eu me levantarei para defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Se meu povo examina a face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros ao invés por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas eu me levantarei para os defender. Levantarei o povo que leva o meu nome, em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, quantas lições extraordinárias nós aprendemos através da história de Ana. Nós aprendemos, Senhor, que nós precisamos orar como nós nunca oramos antes. Nós aprendemos, Senhor, que nós precisamos comparecer diante de Tua presença todos os nossos dias. Nós aprendemos, Senhor, que nós precisamos sermos mais generosos. Nós precisamos dar antes de recebermos. Nós precisamos, Senhor, adorarmos ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força. Nós precisamos submeter a nossa vontade à Tua vontade, Senhor. E é por isso que nesta manhã nós nos aproximamos de Tua face e nos entregamos a nós mesmos diante de Ti. Toma-nos, Senhor, em Tuas mãos. Perdoa as nossas ofensas. Salva-nos para o Teu reino. E agora, ao irmos para os nossos lares, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nosso Deus faça resplandecer sobre nós a luz do Teu rosto. Que o Senhor de nós tenha misericórdia e nos conceda a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Bom restante de sábado a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Lembrando que todas as noites, a partir de amanhã, às 19h30,
nós teremos aqui continuação da nossa semana de reavivamento espiritual. Deus abençoe a todos. Boa noite. Bom dia, né? Bom dia. Se arrependa dos seus pecados e entregue sua vida a Jesus. Senhor, atende cada prece, nós te pedimos, cada pedido que está sendo agora apresentado ao Senhor, compadece-te, Senhor, não porque nós tenhamos algum mérito, mas nós te pedimos no nome santo de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Diga bem forte, graças a Deus. Amém. Amém. Irmãos, como nós dissemos, nós estamos numa semana especial de reavivamento. E todas as igrejas receberam esse sermonário, né? que acompanha as mensagens do livro que você recebeu aí. As famílias aqui da nossa igreja, na sua maioria, receberam o livro. Todos estão lendo o livro? Quantos estão lendo o livro? Olha, são poucos que estão lendo, né? Aqueles que não estão lendo é porque não receberam o livro. Alguém não recebeu o livro aí? Temos alguns que não receberam, né? Nós não temos mais ali livros disponíveis, mas eu vou tentar providenciar, ver se alguma igreja do distrito sobrou algum, e eu vou trazer para você, tá? O livro tem essa mesma capa aqui, ó, tá? E é importante que você leia o livro. São mensagens importantes aí. E durante a semana nós estaremos pregando sobre acompanhando esse sermonário, tá? O sermonário não tem o mesmo conteúdo do livro, mas o sermonário ele segue mais ou menos ali o que o livro diz, tá? Então veja que esse sermonário ele está sendo hoje apresentado em toda a divisão sul-americana, nos 7 países que compõem aqui a nossa divisão sul-americana. Hoje estamos iniciando essa semana de reavivamento. Então vai ser muito forte, porque a igreja toda, em 7 países, estará reunida em oração, amém? E você não pode ficar fora, pode? Você não pode ficar fora. Então, se você não estava fazendo planos, faça planos. Participe dessa semana de oração. Faça dessa semana uma semana diferente na sua vida. Dedique essa semana à oração, de manhã, à tarde, à noite. Faça planos de ter momentos de oração. Separe um dia da semana para você fazer um jejum, para você buscar a Deus. Faça planos de estar aqui na igreja todas as noites, para juntos nós orarmos, intercedendo uns pelos outros, tá ok? Então essa vai ser uma semana de reavivamento. Aqueles que estão acompanhando de casa, nós temos aí vários irmãos que ainda estão de quarentena, estão em casa. Vocês que estão aí em casa, também façam planos de acompanhar todas as noites, tá bom? E o título da mensagem desta manhã é da tristeza ao canto, da tristeza ao canto. E o texto aqui base, aqui do nosso estudo, do nosso sermão dessa manhã, é o texto que se encontra em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1 e o verso 27. 1 Samuel, capítulo 1 e o verso 27. Onde nós lemos, você encontrou aí, diga amém. Onde nós lemos o seguinte: porque por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu fizera. Amém? Esse texto conta aqui a história, de maneira resumida, de uma mãe que estava pedindo por seu filho. E nós costumamos dizer que Deus atende a oração das mães, amém? E realmente, a oração da mãe, ela tem um poder especial.
Nós não podemos negar isso. A oração da mãe, ela tem um poder especial, porque a mãe, ela tem um sentimento, um carinho especial pelo filho que nenhum outro tem. Então a oração da mãe, ela tem um poder. E essa mãe, ela estava orando por seu filho, que ainda nem havia nascido. Ela estava pedindo que Deus lhe concedesse um filho. E aqui no final da sua oração, ela diz: e o Senhor me concedeu o pedido que eu fiz. E o Senhor me concedeu o pedido que eu fiz. Deus está disposto a nos abençoar, irmãos. Se nós o buscarmos de todo o nosso coração. Na palavra de Deus, nós encontramos um texto onde nos é dito que se o meu povo se humilhar e orar e me buscar de todo o seu coração, eu os abençoarei. Amém? Esta é uma promessa de Deus. Deus nos promete em sua palavra que se nós o buscarmos em oração, Ele vai atender a nossa oração. Eu não sei qual é a sua necessidade. Eu não sei o que você está passando. Todos nós vivemos crises, todos nós vivemos momentos difíceis, todos nós carecemos da bênção de Deus. Às vezes, quando não nos afetam os problemas, às vezes afetam os nossos familiares. E de igual modo nós ficamos preocupados. Então nessa semana, se você quer receber a sua bênção, se você quer nessa semana buscar ao Senhor, reúna-se a todos nós. Porque como eu disse, nos 7 países aqui da nossa divisão sul-americana, todos nós estaremos juntos orando, buscando de Deus o reavivamento, buscando do Senhor as bênçãos dos céus. E principalmente, nós estaremos buscando bênçãos espirituais, buscando o reavivamento, buscando, irmãos, o derramamento do Espírito Santo. Exatamente nesse momento, muitas pessoas estão passando por um marasmo espiritual. Muitas pessoas que, mesmo aqueles que frequentam a igreja, não estão frequentando mais. Muitos estão desanimados a ponto de perder a fé nesse exato momento. Então nós precisamos mais do que nunca buscarmos juntos esse reavivamento. E assim como Ana, no final dessa semana de oração, você também vai dar o seu testemunho e vai dizer: o Senhor concedeu o pedido que eu fiz. Amém? Eu creio nisso, irmãos, eu creio nisso. Então venha essa semana buscar a Deus com fé, porque todos nós estaremos unidos. E tem um ditado popular que diz que a união faz a força. Então vamos nos unir, irmãos, orando uns pelos outros. Orando uns pelos outros. E nós, na mensagem desta manhã, nós iremos aprender um pouco sobre a família de Eucana. Eucana e Ana. E nós vamos ler aí um pouco mais da história. Abra então, você já está com a Bíblia aberta em 1 Samuel. E nós vamos ler aqui alguns versos mais, para nos inteirarmos melhor da história desta família, que tem tudo a ver com a oração. Então abra, por favor, a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 1, e nós vamos ver a partir do verso 1 até o verso 3. E aqui nós vemos a história de Eucana. Capítulo 1, verso 1 diz assim: houve um homem de Ramataim, Sofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Ezufi, efraimita. E ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana, e a outra se chamava Penina. E Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. E esse homem
subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estava ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Até aqui a nossa leitura. Quando nós lemos esse texto, nós vemos a história de uma família que de ano em ano ia até o santuário, ficava longe, e eles precisavam empreender uma viagem muito grande para chegarem até lá. O santuário ficava em Siló. Então, uma vez por ano, eles empreendiam essa viagem para chegar até onde estava o santuário, porque esta família, eles iam para adorar. Eles iam para adorar a Deus e para sacrificar. Lembrando que a verdadeira adoração, ela envolve aí o sacrifício. E eles faziam isso uma vez por ano. Até aí tudo bem? Parecia ser uma família normal, não é verdade? Mas quando nós nos atentamos aos detalhes da história, aí nós percebemos que esta era uma família disfuncional. Porque quando nós lemos a história, diz aqui que esse homem, ele era casado com 2 mulheres. Ele era casado com uma que se chamava Ana e a outra se chamava Penina. E ele casou com outra mulher exatamente porque a primeira esposa não lhe dava filhos. Essa mulher aparentemente era estéril. E no tempo e na cultura em que eles viviam, uma mulher que não tinha filhos era considerada amaldiçoada. Uma mulher que não tinha filhos era considerada uma vergonha para a sociedade. Então veja que naquela cultura, aquilo era motivo de vergonha. E aquela mulher, Ana, se afligia, e para piorar a situação, o marido arrumou outra esposa para poder gerar-lhe filhos, porque naquela cultura aquilo era importante. E veja que isso, a poligamia nunca foi propósito de Deus. A poligamia nunca foi aprovada por Deus. Quando nós vamos ao livro de Gênesis, nós vemos que quando Deus formou o homem, Ele deu apenas uma esposa para Adão. Deus deu ali uma esposa, e apenas uma. Então o modelo de casamento que Deus deu lá no Jardim do Éden, era o casamento monogâmico e vitalício, ou seja, para a vida toda. E heterossexual entre um homem e uma mulher. Foi esse o modelo de casamento que Deus deu lá no Éden. E nada além disso. E quando nós vamos então ao Novo Testamento, nós vemos Jesus reafirmando este ensinamento. Quando Jesus diz para os seus discípulos: e deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão os 2 uma só carne. E Jesus ainda acrescentou dizendo: e o que Deus uniu, não separe o homem. Então o modelo de casamento que Deus instituiu desde a criação e que deve prevalecer até nossos dias, é o casamento monogâmico. Então a poligamia nunca esteve nos planos de Deus. E é por isso que eu disse que essa família aqui de Eucana, ela estava vivendo uma situação disfuncional. Eles estavam seguindo o que a sociedade da época seguia. Estavam vivendo uma situação disfuncional. Mas agora a gente percebe uma coisa aqui, que mesmo famílias religiosas podem ser famílias disfuncionais. Na semana passada, você que estudou a lição da escola sabatina, deve se recordar que na semana passada nós vimos sobre a família de José, e na nossa lição estava dizendo ali que a família de José era uma família disfuncional.
onde os irmãos, cada um era de um casamento, cada irmão brigava com o outro. Teve irmão lá que até tentou assassinar o José. Então aquela família era uma família, como na nossa linguagem popular nós dizemos, essa era uma família problemática. E agora, eu fiquei pensando, se essas famílias que eram de pessoas religiosas, uma família de pessoas de Deus, como José, como Abraão, como Jacó, como a família de Eucana, que era um homem fiel a Deus, se essas famílias eram disfuncionais, então pare um pouquinho e pense, irmão, irmã, se você tem uma família disfuncional, se a sua família não é 100% como você gostaria, se a sua família é uma família problemática, não se desespere. Não se desespere. Algumas pessoas têm vergonha da sua família. E talvez você que esteja aí nos acompanhando pelas redes sociais, talvez você tenha vergonha da sua família. Talvez você tenha, quem sabe aí, um pai que não dá um bom exemplo. Quem sabe você tem uma mãe que não deu um bom exemplo. Quem sabe você tem aí filhos que estão envolvidos com droga. Quem sabe você tem filhos aí que só vive dando dor de cabeça para você. E você vive com medo, vive com vergonha. Saiba você que Jesus ama a sua família. Mesmo a sua família não sendo aquilo que você esperava. Assim como Jesus amava ali a família de José, como ele amava a família de Eucana, Jesus ama a sua família, mesmo você tendo uma família problemática. Jesus ama a sua família, nunca se esqueça disso. E mais uma coisa, nunca deixe de interceder em oração pela sua família. Porque assim como Ana, essa mulher orava pela sua família e ela obteve a vitória, você também vai obter a vitória. A sua família também vai vencer, porque Jesus ama as famílias. Foi Ele quem instituiu a família lá no Jardim do Éden. E a sua família é sim muito importante para Deus. Nunca se esqueça disso. Por mais problemática que seja a sua família, ela é importante para Deus. É importante para Jesus. Porque um dia lá na cruz do Calvário, Jesus morreu também pela sua família. Jamais se esqueça disso. Jamais se esqueça disso. Vejam vocês que nessa história nós vemos uma família e uma nação em crise. Eu vou fazer apenas um resumo aqui. A família de Eucana e de tantas outras viviam crises naqueles dias. Vivia uma crise. A nação de Israel vivia uma crise. Quando você lê o livro de Juízes, aqui também o livro de Samuel, nós percebemos que esse era um período em que cada um fazia o que dava na cabeça. As pessoas estavam sendo rebeldes à lei de Deus. E mesmo lá no santuário, os sacerdotes não estavam respeitando os preceitos divinos. Ou seja, a sociedade estava uma bagunça. A nação vivia uma crise sem precedentes. Então, nesse livro de Samuel, nos primeiros capítulos, nós vemos a história de uma família e de uma nação em crise. Agora, isso não soa familiar aos seus ouvidos? Soa ou não soa? Isso não é familiar aos seus ouvidos? Uma família e uma nação em crise. Isso não soa familiar? Sim, porque nós hoje também, em nosso tempo,
estamos vivendo uma crise na família. O que mais nós ouvimos aí são pessoas falando de divórcio, pessoas falando de problemas familiares, os casais não se entendem, nós vemos aí traições o tempo todo, nós vemos aí as famílias se deteriorando. Também, quando nós olhamos para a nação, nós também observamos uma nação em crise. O legislativo, o executivo, o judiciário não se entendem. Parece que nós estamos vivendo aí um conflito que vai terminar em uma guerra, em alguma coisa do tipo, uma revolução. Não dá a entender isso? Nós estamos vendo aí uma crise sem precedentes, onde a sociedade, na economia, a inflação está disparado, as pessoas estão assim numa instabilidade. Na questão da saúde, um dia a gente pensa que vai poder tirar a máscara, depois a gente já imagina que não pode mais. Até quando nós vamos viver de máscara? Não é? Um dia acreditamos que a vacina está funcionando, no outro dia aparece uma outra variante, que a vacina parece que não está funcionando para essa variante, e assim as pessoas já ficam amedrontadas, ficam com medo. A sociedade está de cabeça para baixo, nós estamos vivendo uma crise em todos os sentidos. Nós estamos vivendo uma crise em todos os sentidos. Então esse momento da história em que nós vivemos se assemelha lá ao tempo de Ana, o tempo de Eucana, em que eles viviam crise na família e crise na sociedade, com certeza. Talvez sejam diferentes os problemas, mas eram problemas que afetavam todos. Mas vejam só, que apesar de toda a crise, a família de Eucana respondia de uma maneira, e eu gostaria de destacar isso aí. Leia comigo aí o verso 3, capítulo 1, verso 3. Eu gostaria de destacar qual era a resposta da família à crise. Verso 3 diz que este homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar e para sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Amém? Então qual era a resposta da família diante da crise? A resposta é que eles buscavam adorar ao Senhor dos Exércitos. Amém? Então a resposta deles em meio à crise era de adoração. Eles buscavam adorar a Deus, eles buscavam sacrificar ao Senhor. Então é isso que eles faziam. A resposta dele era de buscar mais a Deus. Isso aqui é importante, porque muitas pessoas diante da crise fazem o inverso. Muitas pessoas, quando vêm os problemas, quando vêm as crises chegar, o que essas pessoas, a maioria faz? Abandona a Deus, saem da igreja, deixam de adorar a Deus, começam a questionar tudo e todos, perdem a fé, porque acham que Deus os abandonou, desistem porque acham que Deus não está atendendo às suas orações. Diante da crise, muitos esmorecem, mas a família de Eucana não. A família de Eucana, diante da crise, eles fizeram o quê? Responderam com adoração. Eles perseveraram na adoração e também sacrificaram a Deus. Amém? É exatamente isso. E vejam que Deus estava trabalhando. Deus trabalha, irmãos. Deus trabalha. E Deus estava trabalhando ali na vida de Ana, principalmente, que era a esposa de Eucana. Deus estava trabalhando na vida dessa mulher. E Deus continua trabalhando hoje. Amém? Deus sempre trabalha. E Deus, ao trabalhar ali do seu modo misterioso, Ele escolheu uma mulher. Ele escolheu Ana, a esposa de Eucana. Deus escolheu Ana. E vejam que ela não era uma profetisa, ela não era uma sacerdotisa, ela não era juíza em Israel, mas ela era uma mulher comum. Ela era uma dona de casa. Então,
Deus escolhe pessoas simples. Deus escolhe pessoas simples. E vejam vocês que essa mulher que Deus escolheu, ela se apresentou perante o Senhor. Isso aqui está em destaque. Quando você abre aí sua Bíblia, abra por favor, em 1 Samuel 1, verso 12, nós vemos que ela se apresentou perante o Senhor. Isso está em destaque na história de Ana. No verso 12 diz que demorando-se ela no orar, perante quem? Perante o Senhor. Esta expressão perante o Senhor, ela está em destaque aqui nesses primeiros capítulos. Quando nós vamos ao verso 10, diz que ela orou ao Senhor. No verso 12, no final do verso diz que perante o Senhor. No verso 11, diz que ela fez voto ao Senhor. No verso 15, torna a dizer que foi, no final do verso 15, que foi perante o Senhor. E também no verso 19, diz que também ela foi perante o Senhor. Então essa expressão, perante o Senhor, ela aparece aqui muitas vezes. Então veja que essa mulher e a sua família, eles sempre iam perante o Senhor. E fica em destaque a ideia de que Deus e não o homem devem estar no centro da nossa adoração, amém? Vou repetir para você fixar aí. Deus e não o homem devem estar no centro da nossa adoração. É Deus que deve estar no centro da nossa adoração. Só que esta ideia é estranha às pessoas de nossa época. Sabem por quê? Porque hoje as pessoas, na sua maioria, são antropocêntricas. Você sabe o que é isso? Antropocêntrico é a junção de duas palavras, não é? Gregas. Antropos, homem, e centro é centro. Então, centro do homem, centro o homem. Ou seja, esse antropocentrismo significa que o homem é o centro. Então nós vivemos em uma sociedade em que o ser humano é o centro. O ser humano é o centro e não Deus. E é por isso que quando nós apresentamos a Bíblia para as pessoas, quando nós dissemos, olha, assim diz o Senhor, a maioria das pessoas diz, não, está escrito aí, mas eu penso assim. Ou seja, não é o que Deus diz que conta, mas o que eu penso, o que o homem pensa. As pessoas por aí pensam assim. As pessoas por aí valorizam mais aquilo que o ser humano pensa do que Deus determina. Mas Ana não. Ana, ela sabia que nós não devemos ter o homem como centro, mas Deus deve ser o nosso centro. E é por isso que ela ia perante o Senhor. Ela ia adorar perante o Senhor. Ela foi orar perante o Senhor. E sabe, nesta manhã eu quero desafiar você, para que nesta semana de reavivamento, você também todos os dias, você também compareça perante o Senhor. Porque perante o Senhor, milagres acontecem. Porque perante o Senhor, milagres acontecem, irmãos. Deus vai operar milagres na nossa vida ao irmos perante Ele durante esta semana. Amém? Mas na história de Ana, também me chamou uma atenção o fato de que ela fez uma promessa
antes de receber a bênção. E eu gostaria de ler com vocês o voto que ela fez, que está em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 1, versos 10 e 11, aonde Ana faz um voto. 1 Samuel capítulo 1, versos 10 e 11 diz assim: E levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Então veja que ali na oração dela, ela nem tinha ainda recebido a bênção, porque ela queria muito um filho. Se você perguntasse para Ana, o que você mais deseja na sua vida? Ela queria um filho. Aquilo que ela mais sonhava na vida era um filho. E agora, antes mesmo de receber a bênção pela qual ela orava, ela já fez ali uma promessa de que ela ia dar o filho para Deus, amém? Ela ia entregar o filho para Deus. Ela nem recebeu a bênção, mas ela já estava ali ofertando o filho a Deus. Ela ia entregar o filho a Deus para toda a vida. E sabe isso, o que isso significa? Isso significa que ela tem que ficar longe do filho. Porque vocês conhecem a história dela é bem conhecida. Quando Samuel nasceu, ela criou o menino até que o menino desmamasse, a Bíblia diz. Depois que ele desmamou, ela pegou o filho e foi até o santuário e entregou o filho ali para o sacerdote como oferta. E disse: eu estou entregando aqui o meu filho como oferta ao Senhor, por toda a vida. Porque eu pedi do Senhor, e o Senhor me deu, e agora eu estou aqui entregando ao Senhor como oferta. Você mãe, você pai, você teria essa coragem? Ela entregou o filho lá. Ela orou por esse filho a vida, ela queria aquele filho mais do que qualquer outra coisa. Mas quando ela recebeu, ela entregou o filho como oferta. E o menino não cresceu com ela. O menino cresceu lá no santuário e o sacerdote cuidava dele. Apenas uma vez por ano ela ia ver o filho. Mas ela entregou o filho a Deus. Aqui nós temos uma lição extraordinária. Nós vemos que a adoração sem oferta não é adoração. E vejam que ela, antes mesmo de receber a bênção, ela já estava ali fazendo a promessa de que ia entregar a Deus. Então não espere, você aí, não espere ser abençoado para entregar a Deus. Alguns de nós não recebemos a bênção porque nós somos mesquinhos e retemos para nós aquilo que nós deveríamos entregar a Deus. E é por isso que muitas vezes nós não recebemos, porque nós retemos quando nós deveríamos entregar. E Ana fez isso. Ela nem tinha recebido ainda a bênção, o filho ainda nem tinha nascido. Mas ela já determinou: Senhor, eu vou entregá-lo como oferta para o Senhor. Antes de receber a bênção, ela já estava determinada a entregar o filho. Amém? Aqui na lição de Ana, nós vemos que existe esperança para tempos difíceis. Repito, existe esperança para tempos difíceis. E vocês dizem o quê? Glória a Deus, irmãos. Porque imagine vocês se não houvesse esperança.
Existe esperança para tempos difíceis. E aqui na história de Ana, nós podemos aprender algumas lições. Eu vou finalizar destacando para vocês as lições que eu pude aprender e que eu gostaria que você também aprendesse nessa manhã. Em primeiro lugar, Ana aprendeu a confiar em Deus, mesmo quando todas as coisas pareciam ser contrárias. Essa é a primeira lição. Isso significa que você também, e eu também, precisamos confiar em Deus, mesmo quando tudo parece impossível. Quando parece não haver saída. Confie, confie, confie em Deus. A segunda lição que Ana nos ensina, que nós devemos apresentar a Deus todas as nossas necessidades. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas não tenha acanhamento. Apresente a Deus as suas necessidades. Você pode pensar, mas isso Deus não vai... Deus tem tanta coisa para resolver e vai me atender nisso. Saiba você que Deus se importa sim com você. Apresente a Ele todas as suas necessidades. Terceiro ponto que eu posso aprender aqui na história de Ana. O sofrimento e a dor vão passar. Amém? Eu me lembro que quando eu era criança e eu ia para a casa da minha avó morava em São Paulo, no bairro de Santana. E ela morava na rua, na avenida Conselheiro Moreira de Barros. Essa é a avenida que a minha avó morava lá. Morava num prédio de apartamentos. E sempre quando eu ia à casa da minha avó, nós vimos do interior, passávamos pela Marginal Tietê, entrávamos ali no bairro de Santana, e aí quando ia dar acesso lá à casa da minha avó, a gente subia uma ladeira, e aí chegávamos nessa avenida, que era a avenida onde ela morava. Mas nessa ladeira, que ia dar acesso à avenida, Conselheiro Moreira de Barros, quando nós entrávamos nessa ladeira, tinha assim um muro, a rua terminava num paredão, e tinha um muro que por muitos anos tinha lá uma pichação, e estava pichado no muro as palavras: a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Toda vez que eu chegava à casa da minha avó, eu me deparava com aquele paredão e estava escrito: a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então a história de Ana, ela me ensina que o sofrimento e a dor vão passar. Então se você está sofrendo, se você está angustiado, saiba que a angústia vai passar, saiba que a tristeza vai passar. Confie em Deus, irmão, confie em Deus, irmã, porque a tristeza vai passar. O quarto ponto que eu aprendo aqui da história de Ana, nós podemos aprender da história de Ana. Nós sempre, ouça bem, nós sempre devemos estarmos dispostos a dar antes de receber. Eu creio que essa é uma das principais lições aqui. Nós devemos estar dispostos a dar antes de recebermos. Muitas vezes nós pedimos coisas para Deus, mas nós não estamos dispostos a dar nada. Nós sempre estamos com a mão fechada. Quem tem a mão fechada demais não vai entrar no céu. Saiba disso. A Bíblia diz que os avarentos não herdarão o reino de Deus. Está escrito na Bíblia. Não sou eu que estou dizendo. Os avarentos não herdarão o reino de Deus. Então, uma das principais lições que nós aprendemos aqui na história de Ana
é que nós devemos estar dispostos a dar primeiro, para depois recebermos. O quinto ponto que eu aprendo aqui da história de Ana, que ofertar é parte essencial na adoração. E isso é inegociável. Porque Deus nos deu o exemplo, quando Ele mesmo ofertou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Ninguém jamais deu oferta maior do que a que Deus deu em nosso favor, que foi a de Jesus ter morrido por cada um de nós. Então, ofertar faz parte da adoração. Sexta coisa que nós aprendemos aqui, na história de Ana: quando estamos perante o Senhor, não ficamos sem resposta para as nossas orações, amém? Então, se você tem uma necessidade, se você tem uma angústia no coração, se você precisa de uma bênção, vá perante o Senhor. E essa semana você vai ter a oportunidade, durante essa semana de reavivamento, de você também ir perante o Senhor. Porque quando nós vamos perante o Senhor, nós não ficamos sem resposta. E o sétimo e último ponto que eu gostaria de destacar, dentre aquilo que nós aprendemos na história de Ana, é que através da oração, nós reconhecemos a nossa submissão a Deus. Através da oração, nós reconhecemos a submissão a Deus. Sabe por quê? Nós vemos muitas pessoas rebeldes na igreja. Eu acho que nós nunca tivemos um tempo em que as pessoas são tão rebeldes na igreja. Eu não falo nem lá de fora, eu falo dos de dentro da igreja. Nós nunca vivemos um tempo em que as pessoas foram tão rebeldes, desobedientes aos mandamentos de Deus, desobedientes aos princípios, questionando a igreja, questionando o pastor, questionando tudo e todos. E no final das contas, por pura rebeldia. Nós nunca vivemos um tempo assim. E sabe por que nós estamos vivendo num tempo assim? Porque as pessoas não estão se submetendo a Deus. E através da oração é que nós aprendemos a nos submeter a Deus. Então sabe qual é a raiz do problema aí? Nós estamos deixando de orar. Nós estamos deixando de buscar a Deus em oração. Os crentes de hoje fazem oração assim: Senhor, amém. Essa é a oração. Ou então vão fazer a oração antes de dormir, capengando de sono, e já logo pegam no sono e não oram coisa nenhuma. Diferente de Jesus, que passava noites inteiras em oração. Diferente do apóstolo São Paulo, que passavam noites inteiras em vigílias. Hoje, muitas vezes, quando nós viemos à igreja, muitas vezes nós ficamos o tempo todo olhando no relógio. Mas quando estamos ali no Facebook, no YouTube, ali nas redes sociais, muitas vezes nós passamos horas, e tem alguns que passam a noite toda em vigília no Facebook, no YouTube e nas outras redes sociais, sei lá quais são. Então, oração. Aqui nós vemos que, na história de Ana, que a oração nos leva a reconhecer a nossa submissão a Deus. Irmãos, nós precisamos essa semana buscarmos de Deus esse reavivamento espiritual. E eu quero receber esse reavivamento. Eu quero buscar do Senhor esse reavivamento. Quantos querem buscar esse reavivamento na sua vida? Amém. Então fique em pé. E essa semana, participe em oração. Vamos participar juntos em oração. Vamos participar adorando a Deus, buscando ao Senhor. E agora vamos louvar aqui com a equipe. No final nós vamos fazer uma oração de consagração. Cantemos ao Senhor com alegria. Se meu povo que tem seu nome
quem se humilha e orar. Se meu povo se arrepender dos teus caminhos maus, então os levarei e os perdoarei, sararei a terra e tuas feridas eu me levantarei para defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Se meu povo examina a face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros ao invés por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas eu me levantarei para defender. Levantarei o povo que leva o meu nome. Em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, quantas lições extraordinárias nós aprendemos através da história de Ana. Nós aprendemos, Senhor, que nós precisamos orar como nós nunca oramos antes. Nós aprendemos, Senhor, que nós precisamos comparecer diante de Tua presença todos os nossos dias. Nós aprendemos, Senhor, que nós precisamos sermos mais generosos. Nós precisamos dar antes de recebermos. Nós precisamos, Senhor, adorarmos ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força. Nós precisamos submeter a nossa vontade à Tua vontade, Senhor. E é por isso que nesta manhã nós nos aproximamos de Tua face e nos entregamos a nós mesmos diante de Ti. Toma-nos, Senhor, em Tuas mãos. Perdoa as nossas ofensas. Salva-nos para o Teu reino. E agora, ao irmos para os nossos lares, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nosso Deus faça resplandecer sobre nós a luz do Teu rosto. Que o Senhor de nós tenha misericórdia e nos conceda a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Bom restante de sábado a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Lembrando que todas as noites, a partir de amanhã, às 19h30, nós teremos aqui continuação da nossa semana de reavivamento espiritual. Deus abençoe a todos. Boa noite. Bom dia, né? Bom dia.